Oi, gente, tudo bem? Nós vamos então para a nossa segunda aula da parte de interações biológicas. Lembra interações no nível da comunidade, né? Então, como eu já tinha mostrado para vocês na aula anterior, essa primeira imagem aqui que a gente vê, a ideia é que vocês interpretem ela depois dessas aulas de interações, né? Para a gente ver com outros olhos, né? O que a gente está vendo ali de interação que está ocorrendo. Por exemplo, eu tenho aqui uma planta, né? Que é essa daqui. Eu tenho aqui dois animais, né, de grupos bem diferentes. Na aula anterior eu tinha mostrado para vocês na primeira imagem da aula dois artrópodes, né. Aqui a gente está vendo uma ave, né, um beija-flor, e uma borboleta, né, um lepidóptero. São filogeneticamente muito separados, né. Mas olhem que legal, esses dois animais eles consomem recursos muito semelhantes, né. Se a gente for ver, os dois vão consumir recursos florais, basicamente é o que eles consomem. Portanto, se a gente lembrar daquele conceito de guilda, né, esses dois animais aqui que são de grupos taxonômicos completamente diferentes, têm nichos relativamente sobrepostos aí, né, e consomem de forma semelhante recurso. E também o mesmo recurso, né, que é néctar, geralmente, né. Então eles são da mesma guilda, a gente podia chamar de nectarívoros aí, né. Tá. Mas aí a gente está vendo duas relações aqui interessantes. Uma relação par a par, cada animal desse com essa planta, que tem uma relação provável de polinização, né, que é uma relação mutualística, a gente não viu ainda. Só que eles também têm uma relação que eles competem por esse recurso, né? Se néctar é um recurso limitado, então necessariamente esses dois animais, ao consumir néctar, eles competem por esse recurso aí. A gente já viu como é que a gente comprova isso com aquele exemplo dos ratinhos de deserto, tá? É bem importante que vocês lembrem daquilo, porque aquela é a única forma, ou uma das únicas formas, né, 100% empíricas, né, e testáveis de mostrar a competição. Bom, a gente está tratando de interações interespecíficas, né? Lembrem que interespecífica porque vocês trabalharam com interações dentro da mesma população lá com o professor Nelson em outra disciplina, né? Bom, a gente já trabalhou neutralismo, que a gente viu que é só um modelo teórico para entender, aquele modelo teórico do zero e zero, né? A gente trabalhou amensalismo, que o exemplo que eu dei para vocês é a lelopatia. A gente trabalhou competição, que a gente, grande parte da aula anterior foi sobre competição, que é uma relação ecológica super importante, né? Que é um dos antagonismos aí mais importantes, porque grande parte da teoria ecológica vem, né, de trabalhos de competição. Lembrem da exclusão competitiva, lembrem do deslocamento de caracteres, partição de recursos, aquele monte de conceitos interessantes lá, derivam de relações de competição, né? Hoje a gente vai trabalhar então outras relações aí. A gente vai começar com predação e herbivoria. Predação e herbivoria estão juntas aqui, pessoal, porque alguns livros-texto, né, algumas referências básicas, tratam a herbivoria como um sub-item da predação. A gente vai ver que é um pouco diferente uma coisa da outra, vai ver por quê. Tem algumas palavras-chave para a gente explorar antes da gente entrar nas relações, que é a primeira é a exploração. Né? Predação e herbivoria tem a ver com exploração. Tem a ver com de um lado do par tem alguém que explora o outro lado do par. Portanto, com base nisso que eu falei, vocês já têm uma ideia de sinais aí da relação, né? Que tem para predação e herbivoria. A gente vai ver só no final isso, mas vocês já têm uma ideia boa. E está no nosso quadrinho ali, né? Restrição de dieta, o que, que é isso? A gente tem que pensar que todo e qualquer ser vivo tem alguma restrição no que ele consome, né? Em termos de dieta, de alimentos, né? Falando de predação e herbivoria, já fica meio óbvia a distinção, porque herbivoria tem a ver com herbívoros, né? Herbívoros têm uma relação, perdão, uma restrição de dieta super clara, né? Herbívoros comem material vegetal. Por exemplo, se a gente, vários de vocês, provavelmente alguns de vocês pelo menos, têm alguma questão de não consumir algum tipo de carne. Hoje em dia é super comum isso, cada vez mais, né? O pessoal não consome carne vermelha, ou só consome peixe, ou é totalmente contra e não consome alimentos de nenhuma origem animal e tal. Nos casos de quem não consome nenhum alimento de origem animal, a gente pode considerar que essas pessoas são herbívoras, né? Elas só comem biomassa, só consomem energia proveniente de fontes vegetais. Então é uma restrição de dieta. Predadores não têm essa característica. Predadores têm
restrições de dieta menores do que herbívoros, né? Geralmente um predador ele pode consumir, ele vai consumir carne, né, de outra espécie, né, biomassa animal, né? E aí a restrição de dieta vai ser outra. Por exemplo, a gente não pode imaginar que um pequeno roedor que é um predador, ou até um artrópode, vamos imaginar o artrópode, o predador mais conhecido em artrópodes, que mais se usa como modelo de predação é a aranha, né? São as aranhas. A gente não pode imaginar que uma aranha vai incluir na restrição de dieta dela, na amplitude de dieta, uma aranha vai incluir, por exemplo, um gnu, né? Que é aquele grande pastador lá, herbívoro que tem na África, né? Nas savanas africanas. Mas um gnu já entra na restrição de dieta ou na composição de dieta de um leão, por exemplo, né? Restrição de dieta tem a ver com predação e herbivoria, então, tá? Porque os animais eles consomem recurso de forma diferenciada, né? E quando tem sobreposição de nicho nessa dieta, ou sobreposição de nicho trófico, eles competem, que a gente já falou sobre competição. Distúrbio, resistência e resiliência são 3 conceitos que têm a ver com herbivoria. Também tem a ver com predação, tá? Também tem a ver com predação, mas não é de forma tão direta. A gente vai falar desses 3 conceitos aqui com detalhe quando a gente falar de herbivoria. Bom, predação, o conceito de predação tem a ver, tem um livro-texto que fala isso, que predação, em uma frase, é matar para comer, ou matar e comer, é uma tradução, né, que é meio dúbia, mas enfim. O predador, ele mata o indivíduo. Então, esse animal aqui, ele vai matar essa gazela antes de comer, né? Ele não vai nem comer ela inteira. Esse leão aqui vai matar essa zebra aqui. Esse leão não vai comer essa leoa, né? Não vai comer essa zebra inteira, provavelmente, mas ela vai matar a zebra antes de comer. Ela vai acabar com o ciclo de vida de um indivíduo. Isso é predação. Esse urso, ele vai matar esse peixe aqui. Esse peixe deixa de existir como indivíduo, ele não bota mais genes para frente na população, ele não contribui mais para a população, ele deixa de existir. Isso é bem importante, pessoal, porque predação tem uma diferença grande de herbivoria por causa disso. Herbivoria não necessariamente tem a ver com morte do indivíduo, e a gente vai ver que às vezes herbivoria, o que é chamado de herbivoria não é, por causa disso, por causa da morte do indivíduo, né? Então aqui os indivíduos morrem para servir de fonte de alimento para aquele animal lá, certo? E vejam, aqui a gente tem 4 predadores que têm dietas completamente diferentes uma da outra, né? A única sobreposição parcial que a gente tem aqui é desses 2 animais aqui, né? Porque essa coruja tem um nicho trófico que não tem nenhuma sobreposição praticamente com o leão, né? Nem com o urso, por exemplo. Para falar de predação, a gente tem que falar dessa regulação de densidade populacional. Tá? Isso aqui vocês viram com o Nelson na disciplina de ecologia que vocês já fizeram anteriormente, né? Então eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas uma coisa muito importante que eu acredito que vocês tenham visto alguma coisinha com ele já, são a questão de ciclos, é a questão de ciclos populacionais, né? No nosso caso de predador-presa. O exemplo clássico de livro-texto que vocês vão pegar na literatura aí da disciplina, que está no cronograma, é esse gráfico aqui, que é essa lebre, a lebre de botas, né? E o lince. Né? O lince é aquele felino que tem as orelhas com uma pontinha mais aguda ali e tal. E são predadores de topo lá no ambiente que eles vivem. Né? E o lince preda lebre. Vocês sabem que animais como lebre, desse grupo aqui das lebres, coelhos, etc., tem uma capacidade de geração de novos indivíduos muito grande, né? Muito, muito grande. Vocês devem ter visto com o Nelson isso, né? Tem um crescimento muito, muito rápido, né? Porque tem ciclo de vida curto e intervalo entre gestações muito curto também e tal. Tem proles grandes, né? Enfim. Então, assim, o que a gente poderia esperar num gráfico, se a gente fosse botar num gráfico quanto que aumenta a população de lebre ao longo do tempo? A gente poderia esperar uma coisa muito íngreme, né? Se a gente fizesse um gráfico assim, que aqui é o tamanho populacional, né? E aqui é o tempo, eu podia imaginar que as lebres vão crescendo muito, muito rápido, assim, né? É mais ou menos aquela questão que todo mundo está falando sobre isso agora, das curvas de crescimento, ou não de crescimento, perdão, de disseminação do coronavírus, né? São curvas como essa aqui, são curvas com aumento exponencial, né? Então, por que uma espécie dessa aqui, que tem não é a mesma coisa que uma reprodução viral, né? Óbvio que não,
é diferente a ideia, mas na verdade o processo é o mesmo, né, de aumento muito rápido populacional no tempo. Por que que não acontece isso, né? Vejam aqui, ó, isso aqui é a densidade populacional da lebre, que é esse vermelhinho aqui, né, ao longo do tempo, desde 1850 até o presente, na verdade até 1980, eu acho que é a última data que tem aqui. Então, são 100 anos, né? São praticamente 100 anos de monitoramento populacional. Olhem como é que a população de lebre se comporta. Ó. Ela tem picos de crescimento, e daí esse pico aqui tem uma queda muito abrupta, depois tem outro pico de crescimento, vai lá em cima a população. Ó, aqui é milhares, né, de lebres, né? 160 mil lebres. O bicho é incrivelmente rápido em aumentar a população, né? E daí depois disso aqui, a população cai bem próximo do zero, né? Que aqui deve ser alguma coisa perto de menos de 10 mil indivíduos, né? E depois tem outro pico aqui, aí depois tem uma queda abrupta, depois tem um outro pico aqui, depois uma queda abrupta de novo. Esses picos e quedas não tem esse comportamento aqui, né? Não tem um crescimento exponencial a lebre. Tem esse crescimento muito rápido, que até poderia ser interpretado como exponencial nesse intervalo curtinho de tempo aqui, né? Mas depois tem uma queda grande. Essa queda grande, ela é provocada pelo quê? Bom, essa queda grande é provocada pelo aumento populacional aqui que a gente vê em vários pontos, ó, da população de lince, né? A população de lince tem um aumento rápido em vários pontos. Estão vendo aqui? A população de lince é o pontilhado azulado aqui, roxo, sei lá. Então vejam que quando tem um aumento da população de lince, logo depois desse aumento populacional de lince aqui, tem uma queda populacional de lebre. Então, essa questão aqui, que em latim é in tandem, né? Vocês devem ter visto em genética isso, né? Que é em sincronia, né? Em sincronia, é essa questão de ciclo populacional predador-presa. Eu tenho um pico grande de população de presa, que obviamente é a lebre, né? Esse pico populacional de lebres, pensem que isso é disponibilidade enorme aqui, ó, de lebre para lince caçar, né? E daí o que acontece? Os linces estavam com a população lá embaixo, ó. Mas como tem um monte de lebre, a população do lince sobe, porque eles conseguem se reproduzir mais, gerar mais descendentes, alimentar mais descendentes e tal. E daí esses descendentes, essa população enorme de lince, começa a matar mais lebre. E daí começa a fazer uma depressão, que é o termo técnico para isso, do estoque populacional de presa. E após essa depressão, o que acontece? Tem uma depressão da população de lince também, né? Que é essa quedinha que a gente vê aqui. Ó. Por que essa queda acontece? Porque tem muito menos presa. Tendo menos presa, eu tenho menos indivíduos que eu consigo manter da população de lince. Então isso aqui é uma relação super importante da predação que mantém os ecossistemas, né, numa coisa chamada de efeito top-down, né, que é o efeito do predador, que ele regula a população de presa, certo? Importantíssimo essa relação de ciclo populacional aí. Daí a gente vai ver o seguinte, o predador, como essa lebre, ele regula, como o lince, ele regula a população de lebres, certo? Pensem o que a lebre consome. A lebre é um predador também, ela é um herbívoro. Qual é o nicho trófico, né, de uma lebre? Bom, a lebre basicamente é um herbívoro, né? Mas como muitos animais desse grupo aí, eles têm uma tendência à onivoria, né? Eles consomem o que tem disponível no sistema, né? Os roedores são bem incríveis em termos de consumo de recursos, assim. Bom, mas de qualquer forma, tem que imaginar que então esse efeito que a gente está vendo aqui, esse ciclo populacional complexo aqui, com dois animais, ele reflete, por exemplo, no que a lebre consome, né? O que será que vai acontecer com as espécies de plantas que a lebre consome e tal? Será que um lince afeta a quantidade de planta do ecossistema? E isso é legal da predação, porque a gente sabe hoje em dia que a predação tem uma influência na estrutura inteira da comunidade. E daí tem vários trabalhos sobre isso, tá, pessoal? Mas eu vou mostrar para vocês aqui o trabalho mais influente sobre isso, que é o que descreveu pela primeira vez essa questão da predação influenciar a estrutura da comunidade, que é um trabalho de 2005, feito com predadores em ilhas subárticas lá de tundra, né? E daí, nesses lugares, o que aconteceu? Predadores introduzidos, lembrem, vocês vão trabalhar melhor essa coisa de introdução de espécies exóticas com o BICA em biologia da conservação.
Mas introduzir espécies exóticas no ecossistema pode ter efeitos bem catastróficos, assim. A gente vai ver agora um exemplo disso. Depois vocês vão ver com o Bica isso em detalhe, tá? De efeitos sinergéticos que tem também relacionados a isso, mas agora o que importa é o efeito do predador. Então eu vou contar a historinha do que aconteceu aqui, tá? Esse animal aqui, não fala aqui no título, mas é uma raposa, é conhecida como raposa das neves ou raposa da tundra. É um bichinho super bonitinho, né, e tal, brinca com câmera de fotógrafo, aquela coisa toda. Esse animal aqui, ele não é nativo daquela região lá, daquelas ilhas que esse trabalho foi feito. O que acontecia? Aquelas ilhas foram, durante todo o século XIX, navios vinham da Europa para caçar desde baleia até outros organismos, né, marinhos, né, nas ilhas do Ártico, e daí eles ancoravam nessas ilhas do Ártico para ir enfim, para ter terra, né, para fazer concertos nos barcos, para caçar animais para consumo, etc. E não tinha muito bicho para caçar lá, a não ser ave marinha. Então, o que esse pessoal fez ao longo do tempo, né? Esses marinheiros, eles levaram para lá esse bicho aqui, a raposa. E introduziram em várias ilhas que não tinham raposa. Eles largavam populações de raposa lá. Para quê? Para que elas se reproduzissem e quando eles voltassem nas ilhas, eles pudessem caçar as raposas por dois motivos, né? O motivo principal era vender pele, né? Era usar a pele, na verdade os motivos eram esses, né? Usar a pele e gordura e carne e tal para consumo deles, né? Mas o motivo mais importante era a venda, né? Eles vendiam essa pele que valia bastante dinheiro. Então era como se fosse uma fazenda, assim, que eles deixavam os animais nas ilhas, eles se reproduziam e daí depois eles iam lá e caçavam. O que isso criou? Criou um experimento natural para ser estudado depois, que é o que esse trabalho de 2005 aqui fez, porque tem algumas ilhas que tem raposa introduzida e outras que não tem, porque eles não colocaram raposa. Então eles estudaram o efeito da raposa nas comunidades biológicas das ilhas que tinham raposa introduzida e compararam com as que não tinham. Então foi trágico para o ecossistema local, vocês vão ver, mas e também para os animais, né, e tal, que eram explorados, enfim. Mas é um experimento muito importante para a gente entender aí o efeito da predação. Por quê? Então, olhem só. Aqui são gráficos de ilhas sem raposa. Então, aqui os gráficos, né, do controle, vamos dizer assim. E aqui são as que tem, eles chamaram de infestadas, vejam, infestadas com raposa, que é uma espécie exótica, né? Forb é um termo para espécies de plantas herbáceas que não são graminoides, tá? Que não são graminoides. Grass é graminoide, né? É grama. E daí a gente vê o quanto essa análise aqui é o quanto por cento do nitrogênio da ilha é de forb e o quanto por cento é de gramínea. Por quê? Porque gramíneas e forbs formam diferentes composições vegetais. Vejam, a composição vegetal original das ilhas, que não tem raposa, é basicamente composta, vejam essa barra maior aqui, ó. Essa barra maior é a gramíneas, estão vendo? Grasses aqui, ó. Então, os ecossistemas sem raposa, eles são dominados por graminoides, né? E tem alguma coisinha de forbs aqui, ó, que é essa figurinha aqui do meio, né? E o resto que é musgo, arbusto e outras formações, tem outros grupos de planta, né? Vejam que tem bem pouco, né? Bem pouco. Isso aqui é a biomassa total, biomassa da vegetação, que tem isso aqui no controle, vamos ver como é que vai ficar no infestado. Aqui é o percentual de composição das plantas, né? Aqui o total de fosfato, tá? Por que fosfato é importante? Porque fosfato é um nutriente, né, do solo que é importantíssimo em termos nutricionais para as plantas que tem lá. E a densidade de aves marinhas. Então tem essa densidade de aves marinhas onde não tem raposa. Então vamos ver. O que acontece nas ilhas infestadas por raposa? Primeira coisa, tem menos menos porcentagem de nitrogênio de forbs, menos nitrogênio de gramínea e no total menos biomassa também. Vejam, menos de metade da biomassa que tem em ilhas sem raposa. Então olhem que coisa doida, né? As raposas reduzem
a biomassa total disponível na ilha. Por que isso acontece, né? Composição. Veja o que acontece com a composição de plantas. Muda completamente. Ó. Olhem como aumenta a quantidade de forbs aqui. Ó. E vejam que isso aqui ó, é arbusto. Ó. Arbusto. Então, aparecem arbustos que praticamente não tinha nas comunidades que não tem raposa. Aparece um monte de arbusto. Né? Por que aparece um monte de arbusto? Como é que a introdução de uma raposa reduz a biomassa? Se a raposa é um predador, né? A raposa é um predador, ela não consome grama, né? Por que ela reduz aqui a quantidade de gramíneas, né? Fosfato, vejam a quantidade de fosfato. Reduz também pela metade a quantidade de fosfato disponível. E a densidade de aves, também a média, né, fica menos da metade aqui. Bom, o que a gente está vendo aqui, pessoal? A gente está vendo que nas ilhas onde tem infestação por raposa, o que era um ecossistema, tá? Ele se transforma em outro ecossistema. Esse ecossistema aqui que tem essa composição é conhecido como tundra. Então vejam lá no título, né, do paper que eu mostrei para vocês, ó, transformam ilhas subárticas de campos em tundras. Né? Então aqui, ó, um sistema dominado por gramíneas é um campo. Desculpem, eu falei ao contrário. É um campo, né? Grassland na tradução é campo, né? São sistemas campestres, né? Eles se transformam quando eu coloco raposa lá nesse sistema biológico que é diferente, que é uma tundra, que é um sistema que tem muito menos gramíneas e tem muito mais forbs aqui e arbustos. Lembrem, forb é qualquer planta herbácea que não é graminoide, né? São aquelas margaridazinhas e tal, outras plantinhas que tem num sistema aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Como é que a raposa faz isso? Bom, a raposa diminui a quantidade de aves, né? Porque a raposa é um predador. Então ela preda a ave marinha. Aves marinhas depositam em ilhas oceânicas uma coisa chamada guano. Guano, vocês vão ver em outras disciplinas isso, é um precipitado que é formado a partir dos excrementos das aves marinhas. Né? Excremento de ave tem uma quantidade brutal de fosfato. É muito grande a quantidade de fosfato. E daí formam umas camadas brancas no solo, que é basicamente parecido com o cocô de pomba que vocês veem na cidade aqui, só que numa densidade muito maior, né? Muito maior. E daí essa redução de fosfato também muda a questão de solo, e o solo fica mais pobre. O solo fica mais pobre e rico em mais pobre em fosfato, né, rico em outros nutrientes, e isso faz com que tenha essa alteração de biomassa de plantas, tem muito menos biomassa de planta, e tem uma diferença de composição muito grande de espécies por causa desse fosfato diferenciado aqui. E além disso, a redução de biomassa que a gente vê aqui, de plantas em geral, tem a ver com o fato de onde eu tenho raposas, eu poderia pensar que eu teria mais biomassa de planta porque a raposa consome os herbívoros, né? Mas quase não tem herbívoro nessas ilhas aí. As plantas são controladas por fatores muito mais relacionados ao solo do que com herbivoria. Então vejam que a introdução de uma espécie exótica, que é a raposa do Ártico lá, naquelas ilhas, isso há séculos atrás, né, transformou uma comunidade que era um campo em outra coisa. Então veja a importância da predação, não só na regulação da população de presas, que no caso aqui a presa é a ave marinha, né, mas também o efeito que essa regulação que o predador faz na ave marinha em toda a comunidade, né, na comunidade de plantas, por exemplo. Tem um trabalho bem legal, um vídeo bem legal que explica também isso, que é esse vídeo aqui que é o Lobos de Yellowstone. Yellowstone é um parque nos Estados Unidos, né, e tal. Isso aqui é um vídeo que eu não lembro se eu colei o completo aqui ou só um curtinho, mas vocês encontram na internet para ver. É bem legal porque em Yellowstone, antes de ser um parque, né, nacional e tal, a população de lobo na região era muito, muito baixa, porque eles eram caçados, né, e tal, e não tinha presa para eles também, porque caçavam as presas deles e tal. E lá no parque, eles tinham um programa de reintrodução e restabelecimento das populações de lobo, né, que é um animal símbolo da região lá. E esse lobo, ao ter essas populações aumentadas, ele mudou uma coisa, por exemplo, que não tem nada a ver com o predador, que é a qualidade da água dos rios, por exemplo. Então, olhem que coisa doida, né? Quem quer pensar que restabelecer a população de lobo ia melhorar a qualidade da água e tal,
e a quantidade de animais que tem num rio, restabelecer o curso dos rios. Então vejam esse vídeo, ele é muito legal para falar da influência da predação na estrutura da comunidade. Bom, ainda dentro de predação, tem uma coisa chamada teoria do forrageio ótimo. O que é a teoria do forrageio ótimo? É algo que a gente tem dificuldade de entender enquanto humanos, porque o nosso forrageio jamais é ótimo, como vocês vão ver que é na natureza, com um animal qualquer que não seja a gente, né? Vamos entender por quê. Vejam aqui, ó, esse bicho aqui, ó, esse bichinho, é um predador, tá? É um predador e não interessa quem é a presa dele, tá? Aqui, ó, é a quantidade de bichos, tá? Esse eixo vertical aqui. E aqui é o tamanho, é o comprimento da presa em milímetros, tá? Então vejam como é que é a curva de disponibilidade de presa para esse bicho aqui, ó. A curva é uma curva assim, né? Eu estou fazendo a tendência aqui com o mouse, né? Vejam que o pico de disponibilidade em termos de tamanho é esse tamanho aqui, ó. É um tamanho perto de 8 milímetros ali, um pouquinho mais que 8 milímetros, entre 8 e 9 milímetros, né? De presa, tá? Imaginem que vocês têm disponível para vocês comerem chocolates de diferentes tamanhos, né? Vocês têm um chocolate que vai de 5 milímetros até 10 milímetros. Talvez vocês preferissem comer sempre chocolate maior. Mas o chocolate maior tem bem pouco, ó, menos de 10% de disponibilidade. Ó. Então é difícil achar o chocolate maior. O que é provável que vocês consumissem? O maior chocolate possível que vocês encontrariam. E daí vocês iam consumir esse aqui, ó, o chocolate que é mais disponível no ambiente. Né? Só que vejam qual é o tamanho de chocolate ou de presa aqui que essa ave consome. Ela consome preferencialmente esse tamanho aqui. Ó. E esse tamanho aqui é menor do que o tamanho que mais tem disponível. Quando o pessoal descobriu isso aqui, foi uma coisa bem complicada de explicar em termos ecológicos. Né? Pensem, por que eu vou comer, tendo disponível um chocolate de 8 milímetros, por que eu vou escolher deliberadamente comer o chocolate de 7 milímetros? Né? Não faz sentido. Aqui a gente tem que parar com a analogia de chocolate, porque o chocolate não se mexe. Né? O chocolate não luta contra a gente quando a gente vai comer ele. Pensem que um predador, muitas vezes ele tem que, primeiro, conseguir chegar onde tem a presa, né? E daí tem a ver com disponibilidade. Mas não é só isso, né? A presa não vai ser predada de forma tranquila, né? Vai demandar energia do predador, né? Para consumir a presa. E a teoria do forrageio ótimo fala exatamente sobre isso. É uma teoria de comportamento, tá? Comportamento. O Bica trabalha com comportamento animal. Então ele vai falar para vocês várias coisas legais sobre comportamento na disciplina que vocês vão trabalhar com ele lá de sustentabilidade, né? Então, desculpa, de ecologia da conservação, biologia da conservação. Mas ele vai comentar com vocês a teoria do forrageio ótimo com algumas coisas de conservação. Para esse caso aqui, olhem aqui o tamanho da presa. Ó. Esse aqui é o tamanho que mais tem, né, no ambiente, que é 8 milímetros, está aqui. E esse aqui é o tamanho que a presa selecionou lá, que ela mais come, que é 7 milímetros. Vejam aqui, ó, calorias por segundo que o animal gasta handling, manipulando, né, manipular. Então, olhem quanto ele gasta de caloria por segundo quando ele está manipulando a presa. Ele tem que matar a presa para comer, né? Lembra, predação é matar para comer. Então, ele gasta muito mais caloria por segundo manipulando, desculpem, gasta não, não é gasta, é calorias que ele ganha por segundo, né, de manipulação da presa. Ele ganha muito mais calorias por segundo com a presa de 7 milímetros em comparação com a presa de 8 milímetros. Estão vendo aqui? A presa de 8 milímetros dá menos calorias para ele do que a presa de 7 milímetros. Por quê? Provavelmente porque essa presa maior é mais difícil dele manipular, né? Ele gasta mais tempo e ele tem que fazer mais força com a musculatura do bico, ele tem que fazer mais força com as asas, com as pernas, etc., para conseguir matar e engolir essa presa. Em comparação com uma presa menor, onde ele consegue mais calorias por segundo ali. Então, esse gráfico explica esse gráfico. Não tem como eu entender essa imagem aqui sem eu saber isso aqui. Tá? Isso é a teoria do forrageio ótimo. É a explicação de por que os animais não consomem a presa mais disponível no ambiente.
Isso aqui, pessoal, é o exemplo clássico, tá, que tem nos livros, que é com esse passarinho aqui. Mas, claro, isso aqui se aplica, por exemplo, imaginem a questão de uma predação de leão, que a gente falou, que é o que mais o pessoal vê na TV e tal, né? É bem parecido, pessoal. Uma leoa que está caçando, ela seleciona o tamanho da presa dela, de acordo com vários atributos ali e tal. E o mais interessante da gente pensar nisso é que os animais, pelo menos teoricamente, né, eles não têm a capacidade de extrapolação mental, cognição que a gente tem. Então eles não ficam calculando essas coisas aqui na cabeça deles, não tem lá um cientista leão lá que faz isso aqui para eles e diz para eles qual é o tamanho de presa, né? É puramente evolutivo, né? É puramente evolutivo e é muito, muito interessante se a gente for pensar em termos de perspectiva de pesquisa que sabe muito pouco dos mecanismos por trás disso aqui, que regulam esse comportamento. É uma área bem legal. Bom, as presas, elas têm adaptações para reduzir a predação ou evitar a predação, né? Uma delas é essa aqui, que é a tanatose. Então já devem ter ouvido falar. Thanatos, desculpem, é um deus greco-romano lá, da morte, né? Que também é relacionado com o sono, né? Que é relacionado com o sono. Bom, tanatose, portanto, é uma simulação de morte. Esse anfíbiozinho aqui, ele está nessa posição aqui, porque quando esse pesquisador pegou esse bicho, ele, para não ser predado, ele simulou a morte, ele está se fazendo de morto. Ele não pisca, esse bicho tem batimento cardíaco reduzido, frequência respiratória reduzida. É bem impressionante o que os animais conseguem fazer em termos de simulação de morte. Pensem por que simular a morte ajudaria, né, uma presa a não ser predada. Porque esse animal está exposto ali, né? Esse bicho está parado na mão do cara. E se fosse um outro predador qualquer, ele podia simplesmente comer ele aqui, né? Porque ele está parado. Como é que o bicho ganha, né? Parando, ficando imóvel. Bom, o que ele ganha é que geralmente os predadores, com algumas exceções, né? Eles não consomem cadáveres, né? Eles não consomem animais mortos já, presas que já estão mortas. Inclusive isso é às vezes um problema para tratar animais em zoológico, por exemplo, né? Tem que dar um bicho vivo pro animal predar realmente, matar para comer. Bom, então na natureza os animais que simulam morte, que nem essa pererequinha aqui, o que está acontecendo é que ele está evitando que um predador que mataria ele para comer mate ele, porque ele já estaria morto, né? Então ele evita desse jeito. Claro, tem alguns problemas com isso, como os animais carniceiros, né, e tal, que consomem cadáveres e tal, mas não se aplica a um animal que nem esse aqui, tá? Exemplo clássico de tanatose é a lagartixa, vocês podem testar em casa. Lagartixa, às vezes a gente vê uma na parede, se vai e tenta botar a mão nela, ela cai da parede. Ela cai e faz também a tautotomia, né, que ela perde um membro, que é a cola, né, o rabo da lagartixa, ela deixa, solta, libera no ambiente, que eu não botei aqui nessa aula, mas é uma outra ideia de evitar a predação, né, ou reduzir a chance de predação, que ela confunde o predador, como se um pedaço dela tivesse caído, e sai correndo e o bicho fica entretido ali com o rabo dela. Então. A lagartixa faz tanatose também, podem testar em casa se encontrarem aí. Coloração e morfologia críptica. Tem vários animais que ficam semelhantes ao ambiente que eles vivem. Por exemplo, isso aqui é um lagarto. Estão vendo o lagarto aí? O lagarto é impressionantemente parecido com folha dobrada, que folha seca dessa árvore, né? Então, clássico, morfologia e coloração críptica. Tem vários animais assim. Pessoal, cuidado para não chamar isso aqui de mimetismo, porque isso aqui não é mimetismo. Por algum motivo, o conhecimento popular chama isso, ou coisas semelhantes a isso aqui, de coloração e morfologia críptica, de mimetismo. Não é mimetismo, a gente já vai ver o que é mimetismo. O bicho-pau, né? Exemplo clássico de morfologia críptica. Tem uns lepidópteros, que nem esse aqui, muito legais. Esse aqui, por exemplo, ele simula pontas de ramos da vegetação desse ecossistema aqui, que se quebram naturalmente liberando parte da planta, e o bicho simula isso aqui, olhem que coisa maluca, né? Então, clássico também de vários lepidópteros, né, que emulam a textura e coloração de casca de árvore e tal. E tem coloração e morfologia de advertência também. Tem vários animais ultra coloridos, né,
que às vezes esse colorido aqui, o propósito dele é ser críptico, né? Quando a gente pensa em corais, por exemplo, né? Tem animais de corais que são coloridos de acordo com a coloração predominante no coral, né? Mas nesse caso aqui não. Esses animais aqui, eles têm uma coloração de advertência, eles são altamente coloridos, né? Eles estão sinalizando para o predador que eles são estranhos ali, né? Que eles são diferentes, que provavelmente são venenosos, peçonhentos, alguma coisa parecida. Tem morfologia de advertência que simula olhos também, né? Como essa daqui. Tem várias borboletas que simulam olhos de predadores, tem umas que são iguais a uma coruja, por exemplo, bem impressionante. Aí sim a gente vai falar de mimetismo, pessoal. Mimetismo já é uma outra coisa, porque não tem a ver com ambiente, ser semelhante ao ambiente, mas tem a ver com semelhança entre espécies, tá? Então vamos prestar atenção aqui, porque essa parte é uma das mais interessantes aí dessa ideia de predação e de como as presas evitam, né, a predação. Então o que a gente tem aqui é um exemplo clássico de mimetismo batesiano. Tem 3 tipos de mimetismo, tá? A gente já vai ver. Mimetismo batesiano é quando eu tenho uma espécie ou um grupo de espécies que são venenosas. Por exemplo, essas aqui, essas borboletas da caixa de cima, elas são venenosas. O que significa isso? Cada borboleta dessa aqui, se um lagarto vai lá e preda essa borboleta aqui, ele pode morrer, né? Ou ficar bem doente porque ela é venenosa. E daí eu tenho várias espécies que são muito semelhantes entre si, aqui os pares, né, semelhantes entre si, só que as de baixo nenhuma é venenosa. Isso aqui é clássico descrito em borboleta, tá? Bom, por que isso acontece, né? Qual é a explicação biológica para isso? Bom, imaginem que eu tenho um lagarto e o lagarto consome ou preda essa última borboleta aqui. Tá? Predei a borboleta, beleza. Aí não morri, porque o veneno não é tão letal assim e tal. Mas eu fiquei meio mal, né? Eu sou um lagarto que fiquei meio de cara, que eu tentei predar uma borboleta que era venenosa, fiquei com uma diarreia lá e tal, mal alguns dias, quase morri. O que vai acontecer? Eu aprendi que essa borboleta aqui é venenosa. Então eu nunca mais vou predar nenhuma borboleta parecida com essa daqui, incluindo as que não são venenosas. É aí que vem a vantagem evolutiva da borboleta não venenosa parecer com a venenosa. Legal, né? Tem a ver com aprendizado, né? Com comportamento também. Isso é muito, muito interessante. Tá? Esse é o mimetismo batesiano. Aqui um exemplo clássico desses diferentes famílias de borboleta, inclusive, né? Não são nem da mesma família. Eu tenho apenas uma espécie tóxica e eu tenho várias que não são tóxicas de outros. Vejam outros gêneros, outras famílias diferentes, não tem nada a ver. E vejam que é um processo ecológico emergente mesmo, não tem nada a ver com independente de taxonomia, né? Isso é bem legal. O que é mimetismo milleriano? Eu tenho uma semelhança muito grande, né, entre espécies não palatáveis. Né? Então eu tenho várias espécies. Nenhuma dessas aqui, ó, tem 6 espécies aqui, tá? Cada uma é uma espécie diferente da outra. Sim, borboleta Lepidóptero é complicado, taxonomia, né? São muito parecidas entre si, né? Tá, daí essas aqui, as 6, são altamente tóxicas, né? O que vocês estão vendo aqui é, na verdade, um processo de convergência, né? De convergência morfológica. Por que convergência? Vocês vão aprender isso lá em evolução com o Duda, tá, pessoal? Mas convergência tem a ver com morfologias semelhantes em grupos taxonomicamente separados. Assim. Tá, aqui todo mundo é borboleta, né? Todo mundo é lepidóptero, é o mesmo grupo taxonômico, mas cada espécie dessas aqui é de um clado diferente dentro dos lepidópteros, possivelmente até de uma ordem diferente, né? Que nem essas aqui que a gente viu, né? Só que todas são tóxicas, né? Então o que acontece? Todas elas acabam convergindo para uma morfologia semelhante, porque teoricamente os predadores aprendem mais rápido que essa morfologia aqui é a morfologia do bicho tóxico, em comparação com as outras todas, né? Quanto mais indivíduos tiver com essa morfologia que sejam tóxicos, mais rápido o predador vai aprender
que é essa morfologia que não é para ser consumida, e maior vai ser a vantagem desses fenótipos aqui, e daí mais eles vão ser fixados nas populações, etc. Isso é mimetismo milleriano. Vejam a diferença. Batesiano, eu tenho uma espécie tóxica, ou algumas tóxicas, né? E espécies que não são tóxicas, não são venenosas, semelhantes àquela espécie tóxica. Aqui eu não, aqui eu tenho convergência morfológica entre as espécies não palatáveis, né, ou tóxicas. E por último tem o mimetismo mertesiano, que na verdade é uma explicação, né, mais do que um nome de mimetismo, tá? Vocês já vão entender. Se vocês olharem para esse bicho aqui, vocês devem conhecer, né? É conhecida como coral, né? Como cobra coral. E a gente já viu aqui, quem não trabalha com isso, não sei se alguém trabalha com isso aqui no museu da PUC e tal, mas tem várias corais, né? Que não são a coral verdadeira, que é aquela altamente venenosa e tal, que mata praticamente qualquer bicho com uma picada, com uma injeção de veneno. Aqui eu confundi um pouco, tá, pessoal? Desculpem o termo venenoso e peçonhento, mas vocês já têm uma ideia disso, né? A cobra aqui, na verdade, ela não é venenosa, ela é peçonhenta, né? Então, desculpem aqui o erro conceitual, mas o que interessa é o conceito ecológico, na verdade. Bom, tem espécies que são altamente venenosas, como a Micrurus, né, que é a nossa coral. E tem espécies que são moderadamente venenosas, desses outros dois gêneros aqui, mas que têm uma morfologia muito parecida, né? E tem umas que não são venenosas, que também tem uma morfologia muito parecida, outros gêneros nada a ver com aqueles ali, né? Bom, a ideia é assim, a pergunta que o mimetismo mertesiano fez, ou que esse autor na verdade fez, né? Era quem copia de quem o fenótipo, né? Porque eu tenho serpente altamente venenosa ou peçonhenta, algumas muito pouco e umas que não têm peçonha, que a picada delas é simplesmente mecânica, a dor, né? Então, quem copia de quem? A ideia é que é a moderadamente tóxica que é copiada, tá? Isso aqui é serpente, tá, pessoal? Mas valeria para borboleta também, por exemplo, tá? É essa espécie aqui que é o modelo. Como assim o modelo? Quer dizer que a espécie altamente venenosa está copiando esse fenótipo aqui e que as não venenosas também copiaram esse fenótipo ao longo do tempo evolutivo. Por quê? Copiado entre aspas, né? Entendam, por favor, a questão evolutiva toda envolvida, né? Copiado é só uma figura aqui para facilitar a parte didática, né? O que acontece? Vamos imaginar que eu sou uma ave, tá? Eu sou um gavião que eu predo cobra, sou predador de cobra. E daí eu vou no meu ambiente lá, tem essas 5 espécies aqui. E daí eu sou um predador e eu vou lá e predei a não venenosa, tá? Lampropeltis aqui. Predei. Beleza, comi ela, não me aconteceu nada. Qual é o sinal que eu tenho para guiar meus futuros eventos de predação? Posso predar qualquer uma, tranquilo. Vou lá de novo predar. Predei agora a Pliocercus aqui. Predei, mesma coisa, não tem veneno, me picou, mas tá, tranquilo, só doeu. Comi, tranquilo. Qual é o sinal que eu recebi dessa espécie aqui, desse gênero, né? Que eu posso predar esse fenótipo aqui, é tranquilo. Agora eu vou predar a altamente venenosa. Eu vi lá uma Micrurus, mas para mim ela é igual a essa daqui, né? Eu fui lá e predei. O que aconteceu comigo? Esse bicho me picou e eu morri. Qual é o sinal que tem em termos de predação? Não tem sinal, eu morri, né? Bom, se eu predar moderadamente venenosa, peçonhenta, tóxica, enfim, o que vai acontecer? Eu cheguei lá e predei aqui o Rhinobotrium. E daí o que aconteceu comigo? Esse bicho me picou. E ele tem peçonha. Eu fiquei mal, quase morri. O que aconteceu? Qual é a modificação comportamental que isso vai gerar em mim, como predador? Eu vou evitar predar esse fenótipo aqui. Entenderam por que o fenótipo copiado é o que tem peçonha, veneno ou toxicidade moderada? Porque quando não tem toxicidade, eu vou continuar predando qualquer um parelho, né? E quando é altamente tóxico, é letal, eu não vou ter modificação no meu comportamento de predação. Eu vou morrer. E eu não vou, considerando que eu fosse um predador de grupo, eu não passo nem para o meu grupo e nem modifico a minha estratégia de predação com base naquele fenótipo lá. Por isso que essa teoria do mimetismo mertesiano fala que o fenótipo copiado em termos evolutivos, né, de morfologia, é o fenótipo moderado, tá?
é bem interessante, né? Explica muita coisa aí na natureza. Bom, modelo teórico da predação. Lembrem, se não lembram como é que funciona a questão do modelo teórico, em alopatria é separado e simpatria é junto, vão lá na aula anterior de interações e deem uma olhada no modelo teórico do neutralismo, que lá eu explico toda a ideia do modelo teórico, que vai ser o mesmo para todas as interações. Tem que dizer quem é o predador, né? Então esse aqui é o predador e essa daqui é a presa. Bom, beleza. O que acontece quando eu boto predador e presa no mesmo ambiente? A ideia é que a população do predador aumenta e a população da presa diminui. Ah, tá, mas professor, e o ciclo? Falou que o ciclo vai ter um momento que isso aqui vai ser o contrário, né? Que a população da presa do predador vai diminuir e daí a da presa vai aumentar. Sim, em termos de ciclo populacional, sim. Mas em termos de modelo teórico, para a gente botar um sinal na nossa relação ecológica, ou seja, dizer para quem ela é benéfica e para quem ela traz malefícios populacionais, né, de fitness, etc., eu tenho um mais aqui para o predador e eu tenho um menos para a presa, sempre, sempre, né? Esse mais e menos continua, mesmo naquela ideia de ciclo populacional. O predador sempre ganha, predando, e a presa sempre perde sendo predada. O efeito que vai ter de uma população muito, muito pequena de presa sobre a população de predadores não é espécie específico, não é da espécie de presa ou do indivíduo de uma presa no indivíduo de predador. Né? Nunca vai ser positivo isso aqui, tá? Nunca. Bom, herbivoria. Herbivoria é muito parecido com predação. A gente vai ver que o modelo teórico é idêntico, né? Só muda a questão de biomassa. Mas herbivoria é a ideia de um animal que tem uma restrição de dieta super específica, que é consumir apenas biomassa vegetal, né? Consumir essa biomassa. Isso é o processo de herbivoria. Isso aqui que vocês estão vendo nessa foto, herbivoria, é meio estranha a pergunta, né? Porque não tem nenhum herbívoro na foto, né? Tem fogo, né? Tá pegando fogo o ambiente aqui. Bom, se o ambiente está pegando fogo, não tem nenhum herbívoro e tal. Pois é, mas aí vocês têm que dar uma olhada nesse artigo aqui, ó. Que é um artigo bem legal que fala do fogo como um herbívoro global. E daí a gente vai entender com esse artigo aqui, com esse título pelo menos, né? O que é herbivoria? Herbivoria, o que esse animal aqui está fazendo é remover biomassa daqui. Herbivoria tem a ver com remoção de biomassa vegetal. O que o fogo está fazendo aqui, vocês estão vendo que aqui não tem biomassa onde pegou fogo, né? E aqui onde está pegando fogo vai remover biomassa também. Herbivoria é isso, é remoção de biomassa, tá? É apenas isso. Bom, para entender herbivoria, a gente tem que entender o que é distúrbio. Que daí distúrbio está aqui descrito, que é a remoção de biomassa. Então vejam que distúrbio pode ser qualquer coisa que remove biomassa. E a gente está falando de herbivoria, a gente pode falar de fogo, a gente pode falar de vocês com um cortador de grama removendo biomassa, é a mesma coisa. Claro, o distúrbio pode ser natural ou pode ser causado pelo homem. A gente pode discutir que isso aqui é natural e isso aqui foi causado pelo homem nesse caso aqui. Enfim, mas não vem ao caso agora, tá, pessoal? É muito importante. A herbivoria não necessariamente mata o indivíduo. Quando essa vegetação pega fogo aqui, esses indivíduos de gramíneas aqui, outras plantas, não estão morrendo, porque eles têm órgãos subterrâneos aqui que continuam vivos, né? Quando esse animal aqui consome essas gramas aqui, essa biomassa de graminoides, ele não mata espécies aqui. Ele não mata indivíduos, desculpem. Ele está fazendo o quê? Removendo biomassa dos indivíduos. Logo depois que ele remove biomassa, a biomassa cresce de novo. Pensem que herbivoria é o que é feito na PUC no final do inverno, todo ano. O pessoal da jardinagem corta um monte de plantas lá, poda as plantas, né, no final do inverno. E logo depois elas crescem de novo. Aquilo ali foi remoção de biomassa da planta, elas não morreram, elas só vão crescer de novo depois. Bom, tem três conceitos importantes aqui. Estabilidade, que também é chamado de equilíbrio, resistência e resiliência, que são propriedades dos ecossistemas. Vocês vão ver isso com a Cris, tá? Mais adiante na disciplina em muito mais detalhe, mas eu tenho que falar aqui porque os distúrbios afetam as comunidades, né? E daí afetam de acordo com a resiliência e resistência das comunidades. E daí o exemplo que eu tenho, eu levaria isso aqui em sala de aula para vocês, tá? Eu levaria uma esponja dessas de lavar louça e uma tabuinha, não necessariamente essa tábua aqui, mas um pedaço de pau qualquer.
para explicar o que é resiliência e resistência. Imaginem que vocês estão apertando essa esponja com a mão. Vocês conseguem dobrar ela muito fácil, né? Vocês apertam ela e ela cede na mão de vocês a pressão da mão de vocês. Vamos imaginar que no caso aqui para nós, a pressão da mão, a força que a gente consegue exercer, é o distúrbio, tá? É a intensidade do distúrbio, né? Bom, eu consigo, com bem pouco distúrbio, com bem pouca força, deformar essa esponja, né? E o que acontece quando eu solto a esponja? Eu paro de fazer o meu distúrbio de novo. Ela volta muito rápido a ser como é que ela era, né? Então, essa esponja não resiste ao distúrbio, né? Ela tem uma baixa resistência ao distúrbio. Um pedaço de pau, uma madeira, tem uma alta resistência ao distúrbio, né? Eu não consigo apertar uma tábua de carne com a mão e quebrar ela. Ou vergar ela, inverter aqui as relações de massa dela, que nem eu faço com uma esponja, né? Então ela tem uma alta resistência, né? Alta resistência. Bom, a esponja, apesar de ter baixa resistência, depois que eu deformo ela, se eu parar de fazer força, se eu soltar ela, parar o distúrbio, ela volta a ser uma esponja assim, né? Então ela tem uma alta resiliência. Ela volta ao estado pré-distúrbio muito rápido. Já essa tábua aqui tem uma alta resistência, mas se eu fizer muita força nela, se eu botar no meu joelho e puxar dos dois lados, eu consigo quebrar ela, mudar ela, né? E daí eu passei essa resistência dela. Só que daí quando eu paro de fazer o distúrbio, quando eu paro de fazer força na tábua, ela não volta a ser o que ela era, né? Com facilidade, sem eu tentar colar ela, sem eu assistir nisso aqui. Então ela tem uma baixa resiliência, né? Então aqui, baixa resistência, alta resiliência, baixa resiliência. E aqui os conceitos. Eu não vou falar do conceito de estabilidade, porque estabilidade vocês vão ver com a Cris. Mas estabilidade é uma propriedade dinâmica do ecossistema, onde resistência e resiliência são contrabalançadas, tá? Ou tem ciclos muito parecidos com os ciclos de predador-presa que a gente já viu. A resistência, então, é a característica que alguns sistemas têm de ter pouco ou nenhuma resposta a determinado distúrbio. A madeira responde muito pouco à força que eu faço nela, né? E a resiliência é a característica de sistemas que são alterados relativamente rápido, como a esponja, né? Mas que retornam ao estado pré-distúrbio também com rapidez ou facilidade. Pense em resistência e resiliência como aqueles botões de rádio, assim, ou botões de console, que eu só consigo girar um para um lado se eu giro o outro para o outro lado. Não tem como eu mexer os dois para o mesmo lado, não tem como eu aumentar a resistência e aumentar a resiliência ao mesmo tempo. Quando eu aumentar um desse aqui, eu necessariamente estou reduzindo o outro, tá? Essas propriedades aí. Aí o que acontece? Aqui é um exemplo de um sistema com pouca estabilidade. Vejam aqui a estabilidade, o primeiro conceito aquele, né? Com pouca estabilidade e alta resiliência. Imaginem que para eu mudar o estado do meu ecossistema para algum lado, eu tenho que fazer força lateral na minha bolinha aqui. Para vir até aqui com essa bolinha, eu tenho que fazer uma determinada força. Vejam quanta força eu tenho que fazer nessa bolinha aqui para ela vir até aqui. Mudar de estado mais ou menos como essa outra mudou aqui. Como isso aqui é muito mais íngreme, eu tenho que fazer muito mais força aqui, né? Muito mais força. Então, aqui eu tenho uma baixa resistência e uma alta resiliência, porque essa bolinha volta. Se ela vier até aqui, assim, ela muda de estado aqui, ó, uma mudança bem grande de estado, e ela ainda volta com facilidade para o estado original. Já aqui, se eu fizer força até aqui, para tentar mudar mais ou menos a mesma quantidade de mudança, né, de estado aqui, essa bolinha cai para o outro lado lá. E daí ela já vai para um outro estado de ecossistema, que ela vai ficar aqui. Já mudou o estado do ecossistema e eu não consigo voltar para cá. Então isso aqui é uma baixa resiliência. Baixa resiliência, alta resiliência, certo? E aqui é uma alta resistência, né? É difícil de mudar de estado. Aqui não, aqui é uma baixa resistência, é fácil de mudar de estado. Onde que isso acontece que a gente pode ver na prática? Essa região aqui, acho que eu já mostrei essa foto aqui para vocês em algum momento. Isso aqui é lá perto do Promata. O Promata é aqui do lado, para cá, assim. Vocês têm aqui um sistema campestre aqui, que está com essa graminha que dá para ver nesse verde mais clarinho, e um sistema florestal junto aqui,
que é esse verde escuro. Dá para ver isso bem, né? Esse mosaico campo-floresta é natural daquela região lá. Estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um foco de incêndio. Tá pegando fogo em algumas áreas do campo lá. O pessoal usa como ferramenta de manejo o fogo, né? E além disso, o fogo também é natural nessas áreas, tá? Quando acumula muita biomassa no campo, tem fogos queimadas naturais também. Em todo mundo é assim, em áreas de campo, né? Imaginem o seguinte, pegou fogo nessa região aqui, ó, vou desenhar um polígono, pegou fogo aqui, tá? Em tudo isso aqui. Pensando no fogo, se a gente pensar no campo, o campo pega fogo muito fácil, porque ele é uma vegetação muito mais seca, tem muito menos umidade, né? Muito menos umidade. Então, o campo tem uma baixa resistência ao fogo, pega fogo muito fácil. Vamos pensar na floresta. A floresta é um ambiente muito mais úmido, muito mais difícil de botar fogo numa floresta. Ela resiste muito mais a uma queimada, né? Muito mais. Agora vamos pensar em resiliência. O sistema campestre, logo depois que pega fogo, muito rapidamente, a gente sabe isso com vários trabalhos aqui no resto do mundo, que ele volta a ser um campo muito rápido. O pessoal bota fogo, o campo queima, e algumas semanas depois já tem biomassa verde, e alguns meses depois ele já não dá nem para ver que pegou fogo, volta ao estágio inicial que ele estava aqui. Imaginem uma floresta pegando fogo. A floresta pegou fogo, se eu conseguir botar fogo na floresta, né, as árvores vão queimar, né, grande parte delas vai desaparecer, isso aqui vai ficar aberto, vai ficar muito parecido com um campo, né, só que com ainda árvores mortas, em pé e queimadas, e em uma questão de semanas ou meses, não vai acontecer o que aconteceu com o campo, não vai voltar tão rápido a ser uma floresta. Na verdade, nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa. Então vejam, tem uma alta resistência ao fogo na floresta, porque é muito mais úmido, etc., mas tem uma baixa resiliência ao fogo. Fogo é um distúrbio. Se a gente pensar em herbivoria, a mesma coisa. No campo tem animais pastando o tempo inteiro aqui, removendo biomassa. E o campo tem uma baixa resistência à herbivoria. Os animais vão lá e comem, não tem problema nenhum. Só que tem uma alta resiliência à herbivoria. O campo volta a ser muito rápido do que ele era depois da herbivoria. Na verdade, horas depois, né? Porque o crescimento de biomassa verde em um sistema campestre é muito, muito rápido. Numa floresta, a herbivoria tem um impacto muito maior. Então a floresta tem um problema maior com a herbivoria, que é a desestruturação da floresta, que os animais consomem plântulas, por exemplo, lá dentro e tal. É outro impacto, totalmente diferente de dois distúrbios, né, diferentes em ecossistemas totalmente diferentes. Então, resiliência e resistência, propriedades intrínsecas do campo e da floresta que são diferentes entre si. Nessa parte, pessoal, eu dei uma entrada grande, assim, em ecossistemas, que vocês vão ver com a Cris. Porque resiliência, resistência e tal são processos emergentes dos sistemas, tá? Ecológicos complexos. Mas vocês vão ver com ela que foi importante isso aqui para vocês entenderem a influência da herbivoria e da predação nos ecossistemas, tá? As plantas têm adaptações a herbivorias, assim como as presas têm adaptação à predação. São adaptações mecânicas, químicas, nutricionais e tal, e espaço-temporais também. Mecânicas e químicas nutricionais é tranquilo. Eu tenho plantas que têm proteção mecânica, como espinhos, por exemplo, proteção química como toxinas. Isso aqui é um guia do estado americano, que tem muita pastagem lá, que o pessoal, que nem isso aqui, pastagem natural, né, que cria gado. 50 plantas para manter longe do seu rebanho. Livestock é rebanho, né? Se o gado come uma planta dessa aqui, uma vaca come isso aqui, ela morre. Qualquer planta dessa aqui. Essa planta aqui, inclusive, ó, essa plantinha, foi a plantinha que matou aquele cara do filme Into the Wild, lá, aquele cara que viveu sozinho no Alasca lá e tal. Ele comeu errado essa planta aqui e morreu. Né? Então, plantas tóxicas aí que matam os animais herbívoros, né? e pessoas também. Né? Questão nutricional. Tem várias plantas que têm muita fibra, que são pobres nutricionalmente, e os animais evitam comer elas. Né? Questão espaço-temporal. Tem plantas que não coexistem com herbívoros. Os herbívoros baixam muito a atividade deles, por exemplo, numa estação de seca, eles migram para outro lugar onde tem água, e daí tem várias plantas que se aproveitam disso para crescer e se reproduzir naquele período lá. Tem plantas que têm órgão, aqui é o nível do solo, né, se a gente fosse colocar, tem plantas que têm uma estrutura de raiz muito, muito resistente
que confere a essas plantas uma alta resiliência a qualquer distúrbio. Então, se uma vaca vai lá e come toda a biomassa superior da planta, ou um evento de fogo queima isso aqui tudo acima do solo lá, o que tem abaixo do solo, que são essas raízes aqui, e aqui tem vários outros exemplos de raízes parecidas, tá, que tem abaixo do solo, vão fazer com que essa planta possa rebrotar depois do distúrbio de maneira muito rápida e fácil. Isso aqui, ó, é na Caatinga, aqui, um bioma brasileiro, né, lá no semiárido, e essa planta aqui, essa jacarátia, a parte aérea dela é só essa coisinha aqui que o pessoal está segurando, e a parte abaixo do solo é todo esse negócio, que o nome disso aqui é xilopódio, pesa várias centenas de quilos isso aqui, tá? É madeira abaixo da floresta, tá? Abaixo do solo. Que essas plantas têm uma resiliência incrível para qualquer evento de seca, queimada, herbivoria e tal. E existe basicamente para que essa planta sobreviva em estações favoráveis ou que resista contra herbivoria e outros distúrbios também. Modelo teórico de herbivoria, mesma coisa. O A é o herbívoro, o B é a planta. Então, quando eu coloco herbívoro e planta em simpatria, o que, que acontece? O tamanho populacional do herbívoro aumenta, o tamanho populacional da planta diminui. Pessoal, isso aqui, desculpem, geralmente herbivoria não é mensurada em tamanho populacional, tá? Eu botei aqui só para ser consistente com os demais modelos teóricos, mas geralmente isso aqui é medido em biomassa, tá? O herbívoro ganha biomassa porque ele está consumindo material verde e a planta perde biomassa, tá? É assim que é medido e não necessariamente com tamanho populacional. Dá para medir assim também, mas aí a escala temporal é muito maior, tá? Bom, agora a gente vai entrar em algumas relações diferentes que a gente viu até agora, que é a relação de parasitismo, certo? Falta a gente trabalhar parasitismo, parasitoidismo, comensalismo, mutualismo e protocooperação. A gente vai trabalhar então na próxima aula essas duas relações que faltaram aqui, que são as relações ainda antagônicas, né, que alguém perde, que é parasitismo e parasitoidismo, e depois a gente vai trabalhar finalmente as relações mutualísticas, né, as relações que têm ganho, pelo menos para alguém do par aí. Pessoal, o parasitismo eu vou trabalhar com vocês de forma bem sucinta e muito focado nas relações ecológicas mesmo, porque vocês têm uma disciplina inteira de parasitismo, né, que é muito mais voltada para a parte clínica e de dados demográficos e tal, essa coisa toda de parasitismo e de interesse humano, né, médico. Então eu vou tratar bem mais breve e não vou abordar os conceitos de parasitismo clássico de epidemiologia, por exemplo, se vocês já viram, né? Então, próxima aula, parasitismo. Até mais e um abraço para vocês.